da gente começar, vou convidar vocês a respirar, para a gente aterrissar aqui nesse momento. Só se coloca numa postura confortável e respira. Traz o ar pelo nariz, expira pela boca. Quando expirar, traz a presença desse momento, a paz, simbolicamente. E quando expirar, se esvazia. Se esvazia de qualquer coisa que não seja útil para você. Se esvazia das frustrações, do excesso de pensamento, da preocupação com o futuro, o que seja. Bem, sejam bem-vindos a mais uma terça-feira. Hoje, nosso tema é sobre a sabedoria nas emoções, principalmente aquelas relações complexas, né? Muitas vezes de família, enfim. E é isso, vamos refletir um pouco aqui, depois dar uma meditada. Eu queria começar, né, com uma historinha. Essa historinha, ela ilustra bem a bolha que a gente acaba vivendo nas relações. É uma historinha é um conto africano de Kirikou e Karabá. Karabá é uma feiticeira e Kirikou é um bebê prodígio, né? Tudo começa, né, com Kirikou nascendo numa aldeia, e da barriga da mãe dele ele já se comunicava com ela, dizendo que queria sair logo, enfim. E Kirikou, né, esse bebê prodígio, ele nasce já andando, falando, inteligente, né? E fala para a mãe, né? E vai conhecer a aldeia que ele vive. E ele percebe, né, nessa aldeia, ele se interessou pelo sofrimento do povo dele. Ele percebia que o povo dele passava por uma grande frustração, né? Um grande sofrimento. Ele se deu conta, né, que esse povoado dele era roubado sempre por uma feiticeira chamada Karabá. Essa feiticeira, ela roubava o ouro das mulheres, roubava toda a água da aldeia, ela roubava a comida, o plantio do povo, e ela também roubava os bebês. Sempre que ela tinha oportunidade, ela roubava um bebê que nascia na aldeia. E o feitiço dela, a principal feitiçaria de Karabá, era transformar homens em bonecos. Transformar homens em bonecos. E Kirikou, né, sabendo dessa história, ele soube também que vários homens tentavam ir lá para matar Karabá, e aí esses homens acabavam sendo enfeitiçados e viravam bonecos. Esses bonecos eram escravos, viravam bonecos de madeira, e esses bonecos eram escravos de Karabá, né?
Então esse bebê prodígio, chamado Kirikou, ele fala assim, né? Ele fala assim, eu quero ajudar meu povo. Eu quero ajudar meu povo. E aí percebe que o tio dele tava indo pra aldeia, tava indo atrás de Karabá, da feiticeira, para tentar matar ela. E ele, preocupado com o tio, um bebê, ele se esconde, né, na bagagem do tio. Ele se escondeu dentro de um chapéu. Um bebezinho, pegou aquele chapéuzão, se escondeu dentro. E quando chega lá, Karabá logo pega o tio dele para matar e ele consegue, né, com a inteligência dele, esse bebê prodígio, Kirikou, consegue tirar o tio e não apenas isso, liberar todos os bebês que estavam lá presos com Karabá. Karabá ficou indignado, né, com Kirikou. Como é que esse bebê consegue fazer isso? E eles voltam para a aldeia, né? Kirikou meio com uma visão de herói, enfim. E Kirikou era não apenas inteligente, ele era muito sábio. E ele foi para o ancião da aldeia, salvo engano o nome desse ancião era Criolo, para perguntar por que Karabá era má, por que Karabá era assim, né? Ele não queria, ele não matou Karabá, ele não foi lá para matar Karabá, ele foi lá para não deixar que o tio dele morresse. E ele aproveitou e liberou os bebês da feiticeira, né? Ele estava com uma preocupação muito maior, né? Não queria matar a feiticeira, ele queria saber por que ela era má. E o ancião, né? Ele fala assim, Karabá é má porque ela sofre. Presta atenção. Karabá é má porque ela sofre. Karabá sofre. E aí ele, né, curioso, né? Ele pergunta por que ela sofre. O fato dela sofrer, ela faz mal. Né? E Kirikou tem a primeira sacada ali, né? Kirikou percebe que alguém que está em paz não está buscando gerar sofrimento para ninguém. Realmente faz sentido. Karabá sofre. Por isso que ela faz tanto mal. Ela gera sofrimento. Né? E aí ele pergunta, né, mas por que ela sofre? E o ancião responde, né, Criolo responde, fala assim, ela sofre porque os homens foram na vila dela e enfiaram um espinho na costela dela. Um espinho de madeira enfeitiçado. E ela ganhou superpoderes. E agora ela pega todos os homens que ela vê para transformar eles em boneco. Para transformar eles em escravos. E tudo relacionado ao homem, ela quer, né, vingança. Então ela rouba a mulher dos homens, ela rouba a comida da vila, água e principalmente os filhos e principalmente transforma os homens em bonecos. Kirikou, esse bebê, né? Para quem está chegando agora, é um bebê prodígio. Ele arma uma estratégia para chegar lá em Karabá, essa feiticeira, e tirar esse espinho dela. Arrancar esse espinho dela. Porque na cabeça dele, se ela parar de sofrer, ela vai parar de gerar sofrimento. Então esse bebê, ele vai lá, olha para Karabá, fala, Karabá, você é tão linda, por que você faz isso? Karabá logo toma um susto, né? Peraí, alguém está dizendo que eu sou linda? Sai daqui, menino. Fala, não, eu quero um beijo. E Karabá não entende nada. Como assim? Você é um bebê, você quer um beijo? E nisso desarmou ela, ele foi, deu um beijo singelo nela. Um beijo inocente nela. E nesse beijo, ele se transformou num homem.
Carabá é o Quiricu, né, esse bebê prodígio, que era o herói, ele se transformou num homem, ele cresceu. E nisso, né, Carabá teve uma mistura de encanto com repulsão, né, com aversão. Falou assim: nenhum homem presta, todo homem é mau. Os homens enfiaram um espinho dentro de mim. E quando ela fala isso, ele puxa o espinho da coluna dela. Ele já era maior, grande, tinha força, puxou o espinho da coluna dela. E nisso, aquele aspecto de feiticeira dela caiu por terra e ela virou uma mulher, né, mais bonita assim. E Quiricu resolveu casar com Carabá e levar ela para a aldeia e pedir ela em casamento na aldeia e dar o primeiro beijo mesmo nela. E nisso, quando eles chegam na aldeia, o povo: que é isso? Carabá tá aqui, a feiticeira tá aqui. Por mais que ela tivesse perdido aquela imagem horripilante de feiticeira, dava para reconhecer que ela era Carabá. E quem é esse aí? Vamos atacar. E Quiricu entra na frente, já se transformou no homem, né? Fala assim: não, ninguém vai atacar, quem tá falando aqui é Quiricu. É Quiricu é um bebê, como assim? E nisso, né, quando ele se vira e dá um beijo em Carabá, dá o primeiro beijo em Carabá, todos os bonecos de madeira que eram escravos dela se transformaram, voltaram a ser homens. E esses homens voltaram para a aldeia, para as suas respectivas mulheres, para as suas famílias, né? E nisso, o povo da aldeia, né, olha para aquilo ali e fala assim: meu Deus, é verdade, é Quiricu. Quiricu salvou a feiticeira. E Quiricu não apenas salvou a feiticeira, como trouxe todos os homens que tinham sido escravizados. Nessa historinha, pessoal, assim, ela vai mais além, né? Mas aí a gente vai trazendo algumas lições pra gente, que são muito práticas, assim, que a gente vai conseguir olhar para nossa vida e ver muita coisa. Carabá, ela era vista como uma vilã. Ela gerava bastante sofrimento. Ela atacava a vila, escravizava os homens. Mas ela sofria. Ela tinha um espinho de madeira na coluna. Esse espinho, ele simboliza os nossos traumas, né? Os nossos complexos. Aquilo que está muitas vezes armazenado na nossa memória, no nosso inconsciente, né? E a gente não sabe lidar com isso. Não que a gente queira, não que um vilão queira ser o que ele é. Mas ele tem um espinho ali. Ele tem um espinho na coluna. Então, a gente percebe, a primeira lição dessa história é que quem está em paz não gera sofrimento, assim, não está intencionando gerar sofrimento. Não tem relações que são sempre penosas. Geralmente, quem tem relações penosas, que acaba gerando sofrimento, pessoas que são violentas, ou enfim, ou N motivos aí, né? Decepciona. São pessoas que guardam sofrimento. São pessoas que têm um espinho dentro de si. Um outro aspecto aí que a gente vai percebendo, né, é que, primeiro, a violência ela não resolve, né? Então, quanto mais homens iam lá atacar Carabá, mais um atacava o outro, mais a guerra crescia, mais ela escravizava os homens. E é como se você quisesse apagar um incêndio com gasolina, né? Ali o escarcéu se armava, né? Terceiro ponto,
Kirikou, esse bebê prodígio, ele é um bebê. Ele representa o estado puro. O adulto, né? E eu queria também, enquanto eu estou falando, se vocês puderem compartilhar o que é que vocês tiram dessa história, tá? O que vocês tiram dessa história é legal, vai ser legal. Por exemplo, falaram aí, decepção é a pior coisa. Por exemplo, Karabá se decepcionou com alguns homens que foram vilões, né? E ela generalizou, todo homem, nenhum homem presta. Então, meu conflito vai ser com todos os homens. Mas Kirikou era uma criança, né? É um bebê. E muitas vezes, para a gente olhar para uma situação sem uma mente condicionada, a gente precisa retornar à mente pura, a mente de um bebê, né? Vinde a minhas criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Já dizia um cabeludo aí, né? Então, porque a criança, ela não tem muito condicionamento. Ela está mais apta a ver as coisas como são. E o adulto, nós, né, adulto vem de adulterar. Vê. A gasolina adulterada. O adulto porque adulterou, né? A pureza, algo era puro, a criança aí adulterou. Então a criança, ela tem a capacidade de ver as coisas mais próximas da realidade. E o adulto, por ter muitos conceitos, muitos condicionamentos, muitas verdades, muitas certezas, verdade entre aspas, né? Ele está condicionado. Então, ele vê o presente com base no seu passado. Assim como o Karabá estava vendo. Ela gerava sofrimento, porque ela estava carregando o passado dentro dela. E os homens da aldeia que queriam matar a Karabá também não conseguiam ter a visão de Kirikou. Kirikou, uma criança, falou: peraí, pessoal, vocês estão tentando matar. Bora ver o que é que está causando sofrimento nela. Se matassem, né, Karabá, o feitiço dela não ia acabar. Ela poderia até estar morta. Mas os bonecos de madeira não iam se transformar em homens. Então perceba que a solução não é a exclusão, né? Não é a exclusão, é a gente de repente reconhecer o espinho que o outro carrega. Porque a relação fica mais leve. Uma vez, né, uma amiga, ela compartilhou comigo um caso assim dela, de que ela sofreu bastante com o primeiro namorado dela, assim. O primeiro namorado dela com a mãe dela. Então a mãe dela não queria, enfim, que ela tivesse relação com ele, assim. E ela batia muito, várias vezes, né? Já pegou a filha para dar porrada mesmo, depois de velha, assim. E é como se ela quisesse, né, meio que controlar o que a filha ia fazer com o namorado dela. Sendo que a forma dela lidar foi diferente de todas as outras filhas. E ela batia bastante nessa menina. Tratava de uma forma diferente, enfim. Ela se sentia injustiçada, né? Poxa, por que as outras não foram tratadas assim? Só eu. E quando primeira vez que eu escutei essa história, eu falei: poxa, uma pessoa tão legal, que eu conheço a mãe dela. Uma pessoa tão legal fazer isso. Dessa forma, né? E um dia, assim, despretensiosamente, essa pessoa sentou do meu lado, essa mãe, sentou do meu lado, e ela sentiu de compartilhar comigo a história. A gente tava ali conversando uma boa, ficou só eu e ela começou a contar a história dela para mim.
E ela contando para mim, né, o quão foi difícil ser mãe com base na criação que ela teve. Vê que interessante isso. E ela começou a contar como foi a criação dela. Primeiro, a mãe abandonou ela com meses. Ela foi criada pela tia. E o pai tomou ela. Ela era tratada como rainha, a tia. Rainha, assim. A tia tinha uma condição muito financeira muito abastada, né? Muito abundante. Abundante. E ela era tratada como uma princesa, era a única criança da casa e tal. E com 12 anos o pai toma da tia. E o pai era amoroso, mas era muito violento também. Ele bebia. E quando ele bebia, ele batia em todo mundo, né? Batia na mãe, na madrasta, perdão. Porque quando ela chegou, ela ganhou uma madrasta, né? Ela teve várias madrastas, na verdade. E as madrastas queriam descontar o que ele fazia nela, na criança. Então ela sofria muito, ela apanhava das madrastas e tal. Até que ela arrumou uma madrasta, né? Muito boa, muito querida. E o pai trocava de mulher direto. E nisso, toda vez que o pai bebia era porrada. E essa menina virou adolescente. E quando ela virou adolescente, o pai começou a embarrear ela com os namoros, né? Ela queria namorar, queria conhecer as pessoas e ele dava porrada, assim. Situações assim que ela me contou bem pesadas, assim, dela aprender a travar o corpo para não sentir dor. Em resumo, eu vi um ciclo se repetindo ali. Eu vi um ciclo se repetindo. O que ela fazia com a filha foi o que o pai dela fazia com ela. E quando eu fui entender a história do pai dela, era interessante também. Né? Ele com a mãe dessa menina, né, foi a primeira namorada dele. E com 18, 19 anos foi traído. Ele foi traído com outro cara e ela deixou ele. Então perceba, ele criou na cabeça dela que toda mulher não presta. Baseado nisso, quando a filha começou a virar mulher, primeiro ele destratava todas as mulheres e as filhas dele. Quando a filha virou mulher, aí descia o pau, porque não queria, né? Queria proteger. Ao passo que ele era amoroso, ele era violento também. Ele tinha um lado não resolvido dentro dele. Aquela subpersonalidade, ela tomava controle quando surgia um gatilho, né? Então, aí você vê o ciclo, né? Ele se decepcionou, ele enfiou um espinho na coluna. Né? Esse espinho ele repassou para a filha e a filha para sua outra filha. E o ciclo vai se repetindo, né? Sendo que essa minha amiga, ela não deixou que isso se repetisse. Ela tem uma relação bem diferente com a filha. Nem levantar a mão para a filha, ela levanta. Mas é interessante, assim, porque quando você entende, você só vê um lado da história, e quando você entende que o outro ali, ele está sofrendo, ele está gerando sofrimento. Ele está gerando esse sofrimento, mas ele está sofrendo. Ele tem um espinho ali. A nossa relação tende a mudar, né? A gente tende a ter uma relação de maior compaixão. De maior compaixão. Né? E olhar e falar assim, cara, essa pessoa não é assim à toa. Tem uma história assim, você vê um cágado em cima da árvore, cágado não escala a árvore. Alguém colocou lá, tenho certeza. Então, as pessoas, elas são porque são, por circunstâncias, pelo seu nível de inconsciência também, muitas vezes. Porque quanto mais consciente a gente se torna, maior a nossa capacidade de mudar os nossos padrões, de mudar a nossa programação. Né? Porque você vai vendo, né? Um foi programado dessa forma, eu vou continuar porque eu fui programado dessa forma. Aí, nesse ciclo, alguém desperta e fala assim, não, essa programação não é harmônica.
não é construtiva. E eu vou refazer esse padrão, eu vou me programar. Deixa eu ler aqui um pouco os comentários antes de continuar. Né? Muito comentário legal. Vamos lá. Maria. O bebê conseguiu identificar a dor de Carabá. E os adultos não atingiam a mesma percepção. Perfeito, Tiago. Harley. Quero ser como criança. Te amar pelo que és. Voltar à inocência de acreditar em ti. David Kilmer. Bonito. Optei por ficar só, jamais confiar plenamente. Aí, Augusta também. Eu também, Deise. Então, a gente julga o mundo, muitas vezes, baseado nas nossas experiências. E assim, pessoal, quando a gente vai olhando fundo dentro da existência, a gente vai perceber que tudo que a gente vive, a gente atraiu. Tudo. Você atraiu. Você vibrou isso. Mesmo que inconscientemente, você atraiu a vida que você tem. Então, e todas as situações, por mais difíceis que elas tenham sido, elas são grandes mestras para a gente, né? Para a gente olhar e aprender alguma coisa com elas. Mari Guzmão. Cris Guzmão, perdão. Precisamos olhar para o outro sem preconceito, respeitando a história do outro. Se você não curar o que te feriu, vai sangrar em cima de pessoas que não te cortaram. Perfeito, Rosa. Lindo. Tiago. O beijo de amor e carinho também foi o fato transformador da feiticeira. Perfeito. Outra lição dessa história é que Kirikou, ele não resolveu a violência com mais violência, ele resolveu com amor. Né? E quando você descobre que são muito diferentes, o que é diferente? Não entendi a pergunta, não ficou claro. O amor desarma. Pessoas feridas ferem pessoas. Perfeito. A lição é que como é importante conhecer a história de cicatrizes que o outro carrega antes de julgar seu comportamento. E como é importante apresentar o amor a essa pessoa. Perfeito, Glauco. Obrigado. As pessoas estão bem feridas hoje. Precisamos ter empatia, máxima moderação. Nossas feridas normalmente têm base na forma como lemos o mundo, a partir de quando perdemos a inocência infantil. Perfeito. Perfeito, Elaine. Patrícia, devemos entender, mas não precisamos conviver, ok? Concordo, Patrícia. Se você não está pronta, preparado para conviver, não tem que conviver, né? Se isso só agrava, você não tem, né? Então, é aquilo que eu sempre trago, né? Cristo, ele estava pronto para lidar com qualquer tipo de pessoa, né? Buda, antes da iluminação, ele chamou Mara, como se fosse o diabo, chamou Mara para uma conversa. Ele estava pronto para chamar ela. E Mara tentou seduzir ele. Então, isso são fatos simbólicos, assim, né? Então, mas a gente vai, dentro do nosso nível de consciência, a gente vai, né, se preparando para essas situações. Então, tem momentos da sua vida que você não tem que conviver com ninguém. Você não é obrigado. Se está te gerando desarmonia, não é sobre ter raiva. Isso é pior. Mas é dar um distanciamento, emanar amor, sabe? Mas distanciamento físico. Mesmo que internamente você sabe que tá tudo unido. É tudo uma única coisa. Mas externamente se falava, cara, é melhor. Nem eu estou pronto para conviver com a pessoa, nem a pessoa comigo. Mila, todas as pessoas agem de acordo com o seu grau de consciência. Perfeito. Eu nunca bati na minha, nem na mãozinha dela.
Perfeito, Daisy. Aninha, existe o lado da pessoa que decide fazer o oposto do que o pai fez, né? Vê um pai que bebe, usa drogas e o filho não quer seguir o mesmo caminho. Perfeito. Perfeito, Ana. Isso é tomar consciência, né? Nós devemos quebrar o ciclo. Perfeito. Para curar as próximas gerações. Cara, muita história bonita aqui. Aí tem aqui, né? Marina, não temos como conhecer a dor de cada um, mas temos sempre que considerar que cada um tem uma história. Portanto, tem um espinho, né? Assim fica mais fácil nos julgar. Perfeito. Luciano, somos atores atuando no palco da vida. Perfeito. Nesse filme, né? Nessa viagem, nesse sonho. Estou curando e perdoando meu pai, além de estar fazendo por ele tudo o que ele deveria ter feito por mim e minhas irmãs. Perfeito. Tassi, o amor incondicional é o melhor remédio. O melhor remédio. Augusta, e se a outra pessoa não quer perceber o amor e segue machucando? O que fazer? Ok. Tá tudo certo. Aí é uma decisão sua continuar próximo, né? Você já fez, tá, ó, se quiser o amor tá aqui, já tá emanado, tá? Mas você tem que querer, você não tem como obrigar o outro, né? Macedo, Cronos engoliu os filhos para que esses não o destronassem. Há sempre um pouco dos deuses em nós, vigia. Perfeito. Então, pessoal, assim, a gente vai tirando algumas lições aí dessas histórias, né? Dos espinhos que cada um vai pisando no meio do caminho. O espinho, em si, ele é neutro, né? O que a gente faz com esses espinhos? Essa é a grande parada. Por exemplo, como a Aninha falou, o cara viu, né, tem 2 filhos. Os 2 tiveram o mesmo pai, que bebia, que batia, que isso, que aquilo. Um filho, inconscientemente, seguiu o padrão, achando que aquele é o modelo de homem. É porque, vamos lá, o pai e uma mãe, né? O pai é dessa forma. Qual o modelo de mundo de homem para esse cidadão? Tende a ser o pai, né? O paterno, o materno é uma responsabilidade muito grande, né, na criação. Então, uns manteve o padrão, não se questionou e continuou fazendo a mesma coisa que o pai fazia. E o outro resolveu cortar o ciclo, né, e não gerar sofrimento, ver que isso é desarmônico. Ele tomou consciência disso. Então, é muito importante a gente olhar para esses espinhos e saber como a gente vai lidar com eles, inclusive os do passado que a gente pisou. É importante que nas relações a gente entenda em que bolha o outro está enxergando a vida. Percebe? Que Carabá estava enxergando a bolha que nenhum homem presta. É uma bolha. Ela não estava vendo as coisas como são. Realmente, tinham homens que geravam sofrimento, mas nem todos eram assim. Kirikou foi um exemplo disso, né? E outro fato é que incêndio não se apaga com gasolina, né? Com mais fogo. Incêndio se apaga com o oposto, né? Com água. Então você quer equilibrar algo que está, né? Você tem que compensar. Então o ódio ele se desmancha não com mais ódio, ele aumenta o ódio, né? Soma 2 ódios. Vai. Agora se você joga o amor, é mais fácil. Tiago, é fácil? Não é fácil não. Porque a gente vai perceber que nas relações, né, as relações estão dentro da dualidade, nesse mundo relativo. Então, a minha verdade vai ser a minha verdade baseada de onde eu estou olhando a situação, da minha perspectiva.
E por mais que eu tente, eu nunca vou conseguir colocar seu sapato e olhar exatamente de onde você está olhando. Eu posso tentar me colocar ao seu lado. Então, a gente vai perceber que, ok, se o outro não concordar com a gente. Como diz o livro Caibalho, né? Toda verdade é meia verdade. Toda verdade é meia verdade. Então, a gente vai perceber que todo ponto de vista ele é relativo. Eu posso enxergar algo que para mim é bom, para você vai ser ruim. É a mesma situação. Pode fazer um sofrer, outro feliz e por aí vai. Então, quando a gente está dentro da dualidade e a gente quer realmente transcender tudo isso, é o despertar, né? O despertar, ele te leva, né? Muita gente fala assim, cada um enxerga da altura da montanha que subiu. Isso é fato. Mas às vezes o cara que subiu no topo, ele esquece como é a visão da ponta, do comecinho da base. Então, aí está a dualidade também. Acho que o caminho é você sair dessa bolha. Você não está em nenhum lugar na montanha, você sai da montanha. Você vê todas as posições e vê de onde cada um está olhando. Você vai perceber assim, cara, ninguém tem que concordar comigo. As pessoas são do jeito que elas são. E o melhor que a gente pode fazer é ser flexível. Aceitar o jeito que o outro é. Se a gente não tem condições, se afasta. Mas que a gente não perca a unidade interior, de perceber que está tudo unido. Não tem dois, é tudo um. É aparente essa separação. Tudo unificado. Então, esse despertar, ele é um despertar que não apenas assim, reconheci minha essência. Não, ok, e agora? Você vai operar sobre que base? Sobre a base do teu ego ou sobre a base de um ser desperto? Então, despertar não é simplesmente o fato de você reconhecer sua natureza. É o fato de você olhar sob o ponto de vista da consciência, da unidade, né? E falar assim, cara, as pessoas são diferentes, o mundo é dual, né? Sendo que o mundo está dentro do todo, o todo, né, está dentro desse grande vazio, que é cheio de tudo, né? E é tudo uma coisa só. É por conta da diversidade que a gente experiencia o mundo. Quando tem mais de um, se tivesse só uma única coisa, você não conseguiria experienciar o mundo. Então, esse despertar nos leva a ter uma relação muito mais harmônica, a vibrar diferente. Portanto, as relações que a gente atrai vai ser diferente. Um ser realmente desperto, ele tem uma tendência de não atrair relações diferentes dessa vibração, né? Então, quanto mais a gente está com medo, nenhum homem presta. Eu estou vibrando isso já. Eu vou atrair. Enfim, sei lá, qualquer verdade que você carrega na sua vida, você vai estar atraindo isso que você está vibrando. Seu medo é um fator de atração. Sua preocupação é um fator de atração. Sua ansiedade, você está atraindo aquilo que você não quer. Né? Da mesma forma, aquilo que eu intenciono vibrar. Eu vou vibrar amor. Pronto, você vai atrair amor também. Enfim, a sua vida é uma manifestação daquilo que você vibra. Então as relações, elas tendem a ser assim. Mesmo que inconscientemente. Bora meditar. Tem muito comentário aqui depois, né? Deixa eu ver. Luciano, eu quero amar, mas até o amor pode ser mal compreendido e mesurado pelo outro. Então, Luciano, mas e aí? Aí você não vai amar? Não se quer amar, se ama. Não se ama, se é amor. Então, esse amor genuíno é o amor de reconhecer a unidade em tudo. Esse é o amor mais genuíno que tem. Porque o amor egóico é um amor baseado em troca. É um amor assim,
Enquanto o outro me é útil, sob aspecto emocional, físico, o que seja, me relaciono com ele. Quando ele para de ser útil emocionalmente, eu não amo mais. Então é um amor muito relativo, assim. O verdadeiro amor é a unidade, né? Genuíno, é reconhecer que eu não estou separado de você. Então você vibra isso dentro do seu nível de consciência. Quanto mais você vai expandindo, maior essa vibração, né? Não tem que ter medo de amar. Tem que ter medo de gerar ódio. Aí sim, eu teria medo. A minha sogra não fala para meu marido que é o pai dele. Minha sogra não fala quem é o pai dele. Eu sofro por ela e por meu marido. Como tiro essa parte de mim que não me pertence? A gente não consegue controlar o outro, consegue? Do mesmo jeito que você não consegue controlar a chuva. Quero que chova agora. Vai chover. A gente faz o que pode dentro do nosso nível. Você vai forçar, vai enfiar uma faca no pescoço da sogra para falar. Aceita. Aceita. Ok. Percebe que pode ser fácil falar, sabe? Mas percebe que quando você olha dessa forma, traz um alívio interno. É simples, né? Traz uma folga interna, assim. Quando você pensa nisso, fala, poxa, por que ela é assim? Então você traz uma tensão interior. Quando você libera, assim, ela está fazendo o melhor dela dentro do nível de consciência dela. E eu não tenho os controles sobre isso. O que é que eu posso fazer dentro das minhas condições? É conversar com ela, eu vou tentar. Mais do que isso eu não posso. Pronto. Fiz minha parte, lavo minhas mãos. Bastante comentário. Vamos meditar. Regiane. Não adianta forçar, mas dói, mas traz mágoa, às vezes raiva. Depende, né? Pode ser, se traz em você, aceita que traz. Né? Bora meditar então. Se coloca numa postura confortável. Então, pessoal, eu convido vocês, tem muito comentário, assim, e são comentários que muito ricos, assim, você traz uma história dessa que você conta aqui, você ajuda muita gente, né? E um tá respondendo o outro aqui, então o que é que eu convido você a fazer? Vou deixar a live salva, comenta lá, né? E deixa o fluxo rodar, as pessoas vão uma conversando com as outras, enfim. Tá? Então, como a gente tem tempo aqui, bora meditar. Tá bom? Gostaria de responder a todos, mas é uma forma de continuar interagindo. Se coloca numa postura confortável. Traz algumas respirações profundas para quietar a mente. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Inspira lenta e profundamente pelo nariz. Traz o ar até a região abdominal. E depois solta lentamente pela boca. Sentindo o ar saindo, esvaziando. Junto com esse movimento de expiração, você se esvazia dos teus pensamentos, tudo que não te pertence.
Relaxa os pés, as pernas, os joelhos, coxas. Região do quadril, glúteos, região abdominal. Relaxa a região abdominal. Região torácica. Ombros, costas. Braços, antebraços. As mãos, os dedos das mãos. Relaxa o pescoço, garganta, queixo, maxilar, base da língua, os músculos da face como um todo. Relaxa os olhos, deixa eles pesados, bem pesados. Testa relaxada. Couro cabeludo e cérebro relaxados. Se eu relaxo o corpo, relaxo a mente. Se eu relaxo a mente, eu relaxo o corpo. Deixa as coisas serem como são. Experimenta ficar quieto. Enquanto consciência. Enquanto espírito. Como queira chamar. Percebendo todo o movimento no mundo externo. Na tua mente. No teu corpo. Pensamentos, o que seja. Mas que acontecem como fenômenos. Se vem pensamento, deixa vir o pensamento. Mas também você não dá energia a ele. Você não acompanha ele. Apenas perceba o pensamento passando. Se é um barulho, um cheiro, uma sensação do corpo, uma emoção. Observe tudo como fenômenos. Fora de você. Mas perceba que aquilo que observa, que aquilo que está consciente de tudo que surge, está em paz. A mente pode estar um caos. Pensamento negativo, emoções desarmônicas. Mas aí você se dá conta de aquilo que você é, que está percebendo, que toma ciência, está em paz. Você cria esse distanciamento entre quem você é de fato, o que você é de fato, e a sua mente, pensamentos e corpo que você tem. São ferramentas, a mente, o corpo. Mas o que você é está imune. Está observando tudo como se fosse na tela de um filme. Reposa
nesse lugar que não é lugar. Mas repose em paz, nessa tua essência. Retorna a atenção para dentro. E aceita o mundo do jeito que ele é. Quem sentir de continuar em silêncio, fique em silêncio. Que todos os seres possam ser felizes, serem livres, encontrar as causas do sofrimento. Obrigado. Obrigado. Tem muito, a gente poderia falar por horas sobre relações, mas vamos que vamos. Seguimos o fluxo. A live fica salva aí. Compartilha aí seus sentimentos, pensamentos. Vamos compartilhar aquilo que a gente está sentindo. Vamos embora.